Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e esta ferindo e queimando-a. Tinha levado cativas mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativas. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de... Não, só até o 4, tá? Só até o 4. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Amém? Choveu no seu bairro? Lá na Vila Nova choveu e bem, né? Chega, sujou o meu carro todinho, eu dei glória a Deus. Você paga aí 50, 70 reais para lavar o carro, aí quando está precisando chover, a gente dá glória a Deus. Pode chover, Senhor, e sujar, porque chuva é bom demais. Amém? Diga, eu posso tomar de volta o que o inimigo levou. Esse é o tema que nós vamos estar falando. Aquilo ali é para a gente meditar, Antes eu falava, tu cantavas sobre mim. Parecendo cantar de Salomão, né? Então o nosso tema é esse: tomando de volta o que o inimigo levou. O inimigo, ele tem propósitos bem definidos quando ataca uma sociedade, ataca uma casa, ataca uma igreja, um ministério, um grupo. Se existir alguém que não joga munição fora, são o reino das trevas. O inimigo não brinca de guerra, de batalha, de treinar, gastar munição. Não. O reino das trevas sabe que o tempo deles na terra é curto, está tudo definido. Então eles se agarram a cada segundo, enquanto pode estar agindo na terra. Porque eles sabem que as profecias bíblicas acerca deles vai se cumprir, elas vão se cumprir. E nesse aspecto eu admiro o quanto eles ficam atentos, porque a nós crentes temos o outro lado das profecias da Bíblia, que é o lado da bênção, e às vezes a gente duvida. Às vezes a gente nem lembra que vai ter arrebatamento da igreja. A gente nem lembra que tem uma casa pronta, prometida por Cristo. Quando eu for para o Pai, prepararei para vocês lugar. Então, a gente precisa ficar atento, observando o quanto o inimigo trabalha, o quanto ele ataca tudo que é relacionado ao reino de Deus. Antigamente, quando um canal de televisão, alguma veículo, alguma mídia, atacava, de certa forma, algumas coisas, havia um posicionar assim, automático. O sangue de Jesus tem poder, está queimado, amarrado. Hoje, você já encontra muito cristão concordando com várias leis, com várias falas que são sutis, sabe? Por exemplo, quando se trata de intolerância, a maioria dos crentes hoje já concorda
100%, não pode ter intolerância. Com nada. Mas aí o outro lado, que se diz não respeitado, não respeita ninguém. Não respeita você, sua casa, sua família, não respeita. Então, a gente percebe o quanto o inimigo está agindo de forma sutil. Para que isso fique mais claro para nós hoje, nós vamos falar de algumas áreas, porque tratando elas, você vai pegar os princípios e vai pensar, quando você vê algo, alguma ação, uma notícia, aprovação de uma lei, você vai poder fazer uma leitura. Quem será que está por trás disso? Quem será? Quem será? Irmãos, o mundo, como o apóstolo Paulo disse, jaz no maligno. O mundo, no aspecto de sistema, é direcionado pelo inimigo. Não só na questão mundo físico, questão de sistema. Anos atrás, um canal de televisão famoso aí, começou a abrir muito espaço, principalmente para os grandes grupos de louvores do Brasil. E nós ficamos todo orgulhosos. O grupo do Trono vai cantar no canal que nunca tinha abrido. Aí veio o Festival Promessa, né? E tal, aquele negócio, não abriu, que bênção! Mas sabe o que aconteceu? Todos eles perderam o foco. O grupo que foi referência na área de louvor de quebrantamento, virou nada, acabou. E hoje tem uma dívida milionária com esse canal de televisão. Porque para quebrar o contrato, teve que ficar com uma dívida milionária, quase 10 anos brigando na justiça para se ver livre. Mas qual foi a leitura que nós fizemos no momento? Vai ser bom para o Evangelho. O Evangelho vai chegar em todo lugar. Mas o inimigo estava arquitetando para tirar o foco daquelas pessoas. Porque aquele grupo enchia estádio, grandes avenidas de cidades, e levava a intercessão 15 dias antes, muito quebrantamento, salvação. Estava levantando uma nuvem poderosa de intercessão. Com certeza, se tivesse continuado, haveria uma chuva de avivamento. Se mistura com o mundo. Quando ela é perseguida, ela santifica, cumpre o propósito e avança no propósito de Deus. Avança o propósito de Deus. A igreja, quando é perseguida, ela quase não é vista, mas ela é profunda. Ela se torna grande não pelo número, mas pelo o seu poder de fogo no mundo espiritual, o seu poder de impacto. Igreja, quando ela fica meia sócia do sistema do mundo, ela é igual a uma piscina, pode ser enorme, mas é rasinha. Só tem aparência. Piscina mais funda aí, para de uso do dia a dia, 1,20 m por aí, 1,5 m, 1,20 m, o ideal, né? Senão os de 1,60 m não tomam água, ou fica só tomando água. Então, queridos, o inimigo ele é muito estratégico. E normalmente o inimigo ataca 5 áreas. Quando ele quer, de alguma forma, atrapalhar o propósito de Deus. E nós vamos ver a primeira área que o inimigo atacou aqui, diga comigo, finanças. A primeira coisa, Davi sai com os 600 para a guerra. E deixa a cidade onde estava todo o seu povo, e ali tudo ok, as mulheres, os animais, a prosperidade, a riqueza, tudo. O que é que os amalequitas fazem? Aproveitam a ausência dessa cobertura do sacerdote, do homem, do guerreiro, e diz, é agora. Irmãos, a estratégia do inimigo é a mesma desde o Jardim do Éden.
O inimigo ficou rodeando Eva, tal. Mas sempre que ele chegava, o Adão estava lá. O sacerdote, o profeta. Aí um dia ele pegou Eva sozinha, né? E a irmã Eva gostava de conversar, né? Ela gostava de conversar. E aí as duas começaram uma conversa. O alvo do inimigo era Eva? Não era. Só que Eva estava numa posição importante para o propósito de Deus. Diga: a briga do inimigo. Nunca foi comigo, não é eu, não. É que você é importante no propósito de Deus na terra. Deus te levantou por sua família, te levantou como casal, levantou como pai, levantou como solteiro, para um propósito. Então o inimigo vai lá e aluga uma história complicada. Irmãos, para quem já tinha tudo, que já foram criados no paraíso, o que é que o inimigo tinha para dar? Dor, como diz lá em Romanos, dor, irmão. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Quando o inimigo pega algo para te atrair, por mais que seja colorido, bonito, cheiroso, o que tem dentro é morte. É morte. É morte. Então, a estratégia do inimigo, ela sempre foi tirar da gente aquilo que pode ser usado para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E aí, da mesma forma que o inimigo aproveitou, muitos teólogos concordam que a ausência de Adão não foi só a ausência física, mas a ausência pelo silêncio, pela omissão. Porque, irmãos, o silêncio também é uma forma de negligência, é uma forma de se esconder. A gente não se esconde de Deus só arrumando uma religião, não, porque ele pegou as folhas da figueira e etc. O maior problema é esconder no aspecto de você ficar lá omisso. Adão foi omisso, ele era uma voz, ele tinha que ter protegido aquela mulher. Tanto é que a Bíblia não diz que Eva foi enganada, que Eva foi enganada, Adão não. Ele deveria protegê-la. A serpente enganou Eva, mas Adão não. E Deus, ele chama Adão para uma conversa, porque ele era autoridade. Então o inimigo, os amalequitas vieram e saquearam a cidade, levando os rebanhos, os bens, e ao saírem, tocaram fogo no que ficou. Não dava para levar as casas, as palhas, a madeira, tocaram fogo e tudo. Agora veja bem, quem era a pessoa que estava muito prestes a assumir uma grande posição de destaque e trazer a cabo o propósito de Deus como ninguém? Quem falar primeiro vai ganhar uma oração. Davi. Deus te abençoe, te faça rico e próspero, abra muitas portas. Se não for casado, case. Se for solteira, case, né? Irmãos, eles destruíram toda a condição financeira. O gado, as ovelhas, tudo que tinha precioso, roupa, ouro, levaram tudo.
É porque o inimigo está carente de valores, madeira, prata, gado, ovelha. Diga não. E aí é fácil deduzir porque desse ataque, desse saque tão violento. Atrapalhar o propósito de Deus. Então, quando o inimigo tentar saquear a sua casa, bagunçar o casamento, os filhos, as finanças, etc., tenha uma leitura adequada. Não fica brigando um com o outro, caçando um culpado. Não. Faça uma leitura do processo. Tenha uma fé e um emocional inteligente. Paulo já disse lá em Efésios, a nossa luta não é contra seres de carne e sangue, é contra um mundo espiritual caído, que esse mundo espiritual é contra o propósito de Deus. Eu penso que a maioria dos casais passaram por isso que eu vou falar. Ficar de calundu por um acontecimento e os dois perderam tempo, 15 dias. 15 dias sem amor, sem festa, sem sobremesa. Mas quem era o inimigo no propósito? Era o esposo, a esposa? Não. Como diz o MMI, né, que começou hoje a turma aí, a outra vai começar na terça, né, aí com o Esmaragno. Irmão, é melhor ser feliz do que ter razão. Eu gosto dessa frase. É melhor ser feliz do que ter razão. Que adianta ter razão e ficar sem desfrutar da bênção? É igual a pessoa que resolve brigar no trânsito porque tem razão. Aí ele morreu porque tinha razão. Tem uma morte mais complicada do que essa? Então, a gente precisa lembrar disso. Quando as coisas não estão legais na minha casa, na minha vida, começando aqui pelas finanças, o alvo do inimigo não é simplesmente tirar de você poder aquisitivo. Ele quer atrapalhar o processo do reino de Deus. Porque se a gente acha que isso é meramente humano, material, a bolsa caiu, a bolsa não caiu, a bolsa rasgou, a bolsa subiu, é questão política, monetária, etc., a gente não vai orar. O inimigo distrai a gente. Mas se a gente entender, se a gente pegar a nossa vida e trazer para o contexto do reino de Deus, tudo que surge estranho, o que é que a gente faz? Leva a Deus em oração. Aí o inimigo não nos engana. Não nos engana. Jesus está fazendo a caminhada e Pedro começa a discursar. Mestre, tenha dó de ti mesmo. Não, olha que discurso mais maravilhoso para quem está doidinho para fugir da cruz. Eu sei que alguns homens aqui já ouviram esse conselho. Não, rapaz, você tem direito de ser feliz. Aquela tua mulher até que era legalzinha há 10 anos atrás, agora, não. Parte para outra. Olha o discurso, né? Jesus vira e fala, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, de tropeço. Vocês acham que Jesus estava falando com a carne, o Pedro, a carne, aquele ser humano? Não, irmão. Jesus tinha a visão de quem é de fato que estava falando, trabalhando. Quem era que era mais interessado em Jesus não morrer? Era Pedro ou os demônios? Claro que eram os demônios. Pedro nem tinha noção direito do que estava acontecendo. Não tinha noção. Então a gente precisa fazer essa leitura. Se as finanças de Davi não se readequasse, muito do que ele fez jamais poderia ter sido feito.
Davi estava numa posição, ele era rei de comando. Ele tinha, no mínimo, umas 3.000 pessoas para alimentar num processo, que essas pessoas o levaria ao trono como rei, e faria de Israel o maior reinado. O grande período de Israel foi o período de Davi e Salomão. Sem as finanças, Davi jamais poderia cumprir o propósito de Deus. Tinha como. Vamos avançar. As finanças são parte importante no cumprimento do propósito de Deus. Irmão, por isso que é bom ler a Bíblia todinha, você globaliza os princípios. Você faz as conexões. Lembra lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 8 a 11? Vocês acham que o mundo espiritual não está trabalhando, não sabe o que está acontecendo? Moisés chega e diz assim, Deus deu uma ordem, Faraó. Qual foi a ordem? Que nós devemos ir, nós os homens, os jovens, as crianças, adolescentes. E como todo mundo é crente, Faraó, vai ter que ir o que está no braço, o que está dentro e o que está no pensamento. Viu, Zaira, aí? A Zaira não deu glória a Deus, o marido deu. É porque antigamente era assim, era um no braço, um dentro e outro no pensamento. Mas os homens não ficam grávidos, por isso que o homem pensa assim. Né? Eu duvido, se ele tivesse um parto normal, se do primeiro ele não desistia. Primeiro ele desistia. Moisés diz, olha, é para ir todos com tudo. Porque nós vamos cumprir o propósito de Deus, adorar a Deus, estabelecer seu reino. Aí o faraó primeiro fala assim, olha, podem ir todos os homens, mas deixa as mulheres e as... Depois ele diz, olha, pode ir todos vocês, mas não levem nada. Não leve riqueza, não leve gado, não leve ovelha, não leve nada. A nossa família é importante, filhos, filha é importante. Finanças é importante. Vocês acham que aquilo era uma mera ideia de um homem, do faraó? Vai todo mundo, mas não leva riqueza nenhuma, deixa tudo aqui. Você acha que o mundo espiritual não estava fazendo a leitura que essa questão de finanças é parte importante para nós e para o propósito de Deus? Claro que é. Mas isso é claro que é. Outra coisa, era só o homem faraó que não queria que eles levassem, por trás estava quem? O mundo espiritual. Os ataques nas finanças, elas causam muito dano. Causa, irmão, aflição, angústia, tristeza, medo, dor. Ao atacar as finanças, o inimigo quer atrasar o propósito de Deus, diga hoje. Quando o inimigo ataca uma casa financeiramente, uma empresa onde Deus é glorificado, o propósito dele é que a paralisia, que a não frutificação comece hoje. Hoje. Quando algo acontece nas nossas finanças, a dor começa hoje. Então, não esqueça essa frase. Ao atrasar, ao tocar as finanças, o inimigo quer atrasar o propósito de Deus para hoje. Então, a primeira área que o inimigo atacou, quando atacou Davi, o seu povo, as finanças. Segundo, diga família.
O inimigo saqueou a cidade e também levou as mulheres e os filhos de Davi e todos os seus homens. Ao atacar a família, o inimigo visa atrapalhar o propósito de Deus, diga, para o futuro. Ao longo prazo. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é um Deus de geração. Deus, o seu propósito, o seu mover, ao longo de toda a Bíblia foi geracional. Diga, Deus trabalha pelas gerações. Através das gerações. E aí a gente precisa ter entendimento. Que os nossos filhos, quando tomam caminhos errados, não é simplesmente questão de carnalidade, de prazer, de egoísmo. Eles podem estar sendo retirados do caminho, porque Deus tem um propósito. E se a gente não tomar cuidado, a nossa oração se torna ineficaz quanto a eles. Como? Porque a gente tem raiva, a gente só chama aquilo de rebeldia, de ingratidão, a gente foca na pessoa, quando na realidade tem um mundo espiritual trabalhando. Então a gente não atira no mundo espiritual, a gente foca na pessoa. Aí a oração não tem grande impacto, porque ela não é uma oração inteligente, com direção, sábia, com discernimento. O ser humano, irmão, é apenas um fantoche na mão do inimigo. Até quando ele acha que está no comando, ele está sendo usado. Talvez a pessoa nunca vá admitir, nunca nem vai ter esse discernimento, mas é fato. O ser humano é o único vaso que não fica um minuto sem ser usado. Ou o mundo espiritual de Deus usa, ou o mundo do mal usa. Se você comprar um jarro bonito e colocar e usar 6 meses, você pode guardar ele lá, esconder, ninguém vai usar. Talvez algumas baratinhas, né? Mas o ser humano, não. Pedro, isso a gente vê na vida de Pedro. Jesus lança uma enquete e diz assim, o que o povo vai estar falando sobre eu aqui, o Jesus de Nazaré? Aí ele falou que ele é um profeta, etc, etc. Aí Pedrão, cheio da revelação, diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem estava usando ele? Deus, o Espírito Santo. Jesus reconhece isso dizendo, não foi carne nem sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus pelo Espírito dele. Um tempo depois, quando ele começa a dizer que Jesus não ia para a cruz, não ia... Não, dizer que ele não ia para a cruz, ele dizia assim, desobedece o Pai. Está vendo a sutileza do negócio? Não, você é um cara legal, vai morrer, levar chicotada, você não merece não. Em outras palavras, ele estava pecando, era contra o propósito do Pai. Ele estava dizendo que Deus era injusto, que podia ter outro meio, que Deus errou a escolha, que não pode ser daquele tipo. Sendo que a teologia bíblica está repleta que não tinha outro caminho, porque Mateus 26 vai dizer, ele insiste por 3 vezes, Pai, tem outro meio, tem outra forma. E ele sabendo que não tem, qual era o final da oração? Não faz a minha, mas a tua vontade. Então o inimigo ataca a família. Quando ele ataca as finanças, o problema começa de imediato. Quando ele ataca a família, ele está trabalhando para frustrar as futuras gerações quanto ao propósito de Deus. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Êxodo 3:6, Mateus 22:32. Quando Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo, eu sou um Deus que me movo na terra através das gerações. Por isso que uma geração precisa preparar a outra. A outra. Por isso que é importante investir em ministério infantil, em criança e adolescente.
Quando a igreja falha com isso, ela está fadada ao fracasso. Ela vai ficando só os velhos vão morrendo indo para o céu, aí pode fechar a porta, porque fica só o prédio. Aí na Europa as grandes catedrais virou o quê? Cassino, boate, cinema. Prédios maravilhosos, lindos, que homens de Deus já pregaram lá, cheio do poder. Mas falhou quanto à geração seguinte. Sabe por que Israel teve que ficar anos debaixo do jugo de juízes imprudentes? Porque Josué não preparou a geração para a sucessão. Moisés não falhou quanto a isso. Preparou um sucessor. Porque se tem liderança, tem sequência. Se tem liderança, tem governo, tem multiplicação, o povo anda, o povo é alinhado. Porque o diabo luta tanto contra o homem, porque se o homem não tem voz, se o homem não está lá, vai haver caos, irmão. Vai haver. Vai haver. Irmão, é uma luta, eu não sei vocês, mas eu estou com mais de 30 anos na igreja. Eu não sei porquê, toda vez que a gente vai orar lá em casa, e a gente ora praticamente todas as noites, com muita rara exceção, às vezes que a gente chega muito tarde, etc. Quando fala assim, vamos orar, você sabe o que é que vem na minha cabeça? Meire, ora. Eu falei, mas gente do céu. Eu sei, a mensagem vem na hora, meia hora. Eu falei, não vou falar. Eu tenho que brigar todo dia. Porque por muitos anos, as reuniões de oração era coisa de mulher, do ciclo de oração. Tinha pastor até que falava, essa igreja é uma benção, aqui as mulheres oram. Irmão, homem tem que orar. Porque o homem precisa ouvir Deus. O homem precisa ouvir Deus. Então, quando o inimigo atraca as finanças, o alvo dele é a tragédia agora. Quando ataca a família, qual é o alvo dele? As próximas gerações. Terceiro. Agora, eu anotei um texto aqui, até só para... Vou só falar. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, a Bíblia diz que Deus faz visitação acerca do pecado, da maldição, até a 4ª geração. Mas acerca da bênção, até 1000 gerações. O que esse texto pode trazer para nós? Que existe solução. Tem gente que ele já confessou o pecado, ele está lutando para abandonar, mas ele ainda está acreditando que ele está debaixo de maldição. E Deus só falou de 4 gerações. E quando fala da misericórdia e da bênção, da graça, até 1000 gerações. Isso quer dizer que Deus está mais preocupado em te restaurar, em te levantar, do que te acusar. Acusar. Vamos para o terceiro tópico? Diga saúde. O versículo 6 vai dizer, achei interessante, Davi muito se angustiou. E vai dizer que os seus companheiros estavam profundamente amargurados. O texto vai dizer que eles choraram até perderem as forças. Irmão, uma coisa é uns homens hoje chorar e perder as forças. Porque tem uns não, vários, que é muito moça. São muito delicados. Tão facinho, fica... Agora, irmão, nós estamos falando de um tempo que homem nem sorria.
Esse cara era bruto. Nós estamos falando de Davi com 600 homens, que exército nenhum parava de pé diante deles. Os homens brigavam, até com o fio do bigode virava espada. Exagerei, né? Irmão, pensa num povo assim. Não, eles eram tão violentos que Deus falou, quando foi construir o templo, falou, não, eu não quero a mão de obra de vocês, não. Tem sangue em tudo quanto é lugar de vocês, nas mãos, na venta. Vou pôr alguém mais tranquilo para construir o templo, mais espiritual. Eles eram homens de um semblante firme, duro. Esses homens choram até perderem a força. Eu pergunto, como que estava o coração e a alma e a mente desses homens? Profundamente impactada pelo ataque do inimigo. Eles entraram num estado de angústia. Irmão, e a angústia é a antessala para o adoecimento emocional. A Bíblia diz que esse estado emocional levou eles a não terem força nem de levantar a espada para mudar de lugar. Não dava conta de tirar o cinto. O ataque do inimigo feriu o emocional e prostrou o físico. Irmãos, quando o inimigo ataca a nossa saúde, seja física e também emocional, o que a gente faz com toda a energia que a gente tem, com qualquer recurso? Concentrar aquilo na pessoa da nossa casa para ser curada ou sobre a gente. A gente tira o foco de tudo e se volta para aquilo. O que é que o inimigo diz para Jó? O homem fará tudo, dará tudo para que não morra, para que tenha saúde. Saúde. Obrigado, irmão, por me ajudar. Então, quando esse adoecimento paralisou todo mundo. Então a angústia é a antessala para desenvolvimento, adoecimento emocional e físico. Com o ataque à saúde, ele visa eliminar qualquer possibilidade de reação. Com as finanças, ele nos para hoje. Com a família, detona o trabalhar de Deus na geração. Quando ele vem e ataca a saúde, o que ele faz? A gente não ataca mais nada, não conquista mais nada, se volta para dentro, para a gente, para o núcleo. E a gente não reage. Todo adoecimento emocional tem forte influência, é poderoso para a pessoa parar de ler a Bíblia, parar de congregar e parar de orar. E parar, irmão, você não pensa mais no amanhã. O que Deus disse para Elias? Elias, cadê você, Elias? Ele falou, Senhor, eu estou aqui escondido numa caverna, numa depressão, não quero comer, eu estou ruim, não tem futuro. Então o que acontece? Não tem reação, não tem mais propósito. E o inimigo sabe disso. Ele está atacando o Davi em um grupo que ele sabia que ia bater demais neles, que ia tirar território demais do mundo das trevas. E como tirou, né? Porque eles reagem. Eles vão reagir. Com o ataque à saúde, ele visa eliminar qualquer possibilidade de reação. Diga quarto. A amizade, os relacionamentos. O versículo 6 vai dizer o quê? Que todo mundo catou uma pedra, mesmo
todo torto, sentado, e disseram: vamos apedrejar o Davi, o nosso líder, esse maldito. Ele é que é culpado. Vamos apedrejar. O inimigo, Davi, era um líder extraordinário. Irmão, as pessoas seguiam Davi por amor, admiração. Eles estavam dispostos a morrer no lugar de Davi. Davi um dia, boquinha da noite, brincando, ele disse: que vontade de tomar uma água cristalina, lá da cisterna de Belém, não lembro. E Davi falou aquilo e foi deitar. Mãos, 2 soldados entrou no meio do exército inimigo, porque onde tinha essa fonte de água estava dominada por o exército inimigo, pois eles correram risco da própria vida, e foram lá e pegaram a água e trouxeram para Davi. Irmão, aquilo deu um temor tão grande no Davi, que ele disse: como posso eu tomar esta água, que custou o preço do próprio sangue de vocês poderiam ter morrido. E ele derramou aquilo em adoração a Deus e fez um sacrifício. São esses homens que no ataque do inimigo estão com pedras na mão para matar Davi. São esses. Ei, rapaz, ao romper os laços do relacionamento, com isso eles estão trazendo a divisão e eliminando a maior força de um grupo, a maior força de uma casa, de uma igreja. Diga: a unidade. A unidade. Gênesis 11:6, o que é que Deus diz sobre a unidade? Ele diz: desçamos e vamos lá na Torre de Babel, porque o coração deles é um, o propósito é único, a visão é única, a língua é a mesma, nada será impossível a esse povo. Então, qual é o grande poder da unidade? A unidade pode todas as coisas. Diga: unidade de propósito, seja para o mal ou pelo bem, irmão. É poderoso. Quando alguém consegue arrebanhar um grupo e colocá-los na unidade do seu propósito, aquele grupo faz qualquer coisa. Prova disso é a questão de Hitler. Um propósito, uma ideologia, e o grupo agarrou junto e eles saíram dando vassourada no mundo inteiro. Deus está revelando em Gênesis o poder da unidade. A unidade de propósito é uma força extraordinária. Mateus 18:19. O que 2 pessoas concordarem e pedirem aos céus, isso lhes será feito. Quem foi que disse isso? Jesus. Poder da unidade. E Deus conta com isso para cumprir o seu propósito. Como foi que Deus guardou a vida de Davi por mais de 20 vezes para Saul não matá-lo? Usando a unidade de Davi com Jonatas, o filho de Saul. Quando não tem unidade, se tem contrato. Quando tem unidade de verdade, se tem alianças. Alianças. Irmão, a Bíblia é perfeita. A Bíblia jamais erra. A Bíblia, tudo na Bíblia tem um tempo certinho. Sim, a gente que prega, vê umas coisas assim na cabeça da gente, a gente pensa: é de Deus ou é da minha carne mesmo? Paulo passou por isso. Paulo disse: olha, dos escritos de Paulo, ele falou assim: olha,
Assim fala Paulo, não o Senhor. Né? Então, quem está falando é Deus, agora não é o Paulo, não. O que eu ia falar era eu que ia falar. Mas vamos avançar. Se você ficar curioso, você me procura depois. Diga, atacou as amizades. Com qual propósito? O grupo se dividir, aí o que já estava fragilizado, acabaria de vez. E por fim o texto mostra o que precisamos fazer diante dos ataques do inimigo. Sabe o que a gente tem que fazer? Não é levantar a voz e gritar mais forte, não é tentar impor a liderança ou restaurar a liderança no braço, não é usar aquela carta da estratégia que está aí, ia usar só, não. O versículo vai dizer na sua última parte, que Davi resolveu fazer o quê? Diga, orar. Então, quando você estiver debaixo de algum ataque, precisando reconquistar, de restituição, de organizar algo, e há uma tendência nossa de, primeiro, usar todos os recursos que a gente tem, humanos. Ah, mas eu tenho um amigo que é advogado. Ah, eu tenho um amigo que é médico. Ah, eu tenho não sei o quê. E no Brasil, irmão, se você contar para alguém que está com alguma coisa, 10 vai te ensinar um remédio. Aí você vai para a internet, a última descoberta que os médicos não querem que você saiba, que os grandes laboratórios não querem que você saiba, é que a raiz de oxiga é perfume. Aquilo é uma miséria, aquilo coça. Irmão, quando você for ver esses vídeos na internet, não sai fazendo aquele chá não, que você pode morrer, você pode arrumar uma cirrose hepática. É a garrafada do não sei das quanto da tribo tal. Cuidado. Minha sogra ganhou uma garrafada dessa, e parece que literalmente ela ganhou uma garrafada. O fígado dela apodreceu, ela estava à beira da morte. Fez o exame, era garrafada. Mas bom mesmo era discutindo com a médica. Não, o índio lá sabe tudo. Aí ela falou, e ele fez quantos anos de medicina? Não sei. Eu fiz 10 anos. E o exame está na minha mão, dizendo aqui que a senhora está com o fígado podre. Infeccionado, todo arrebentado, por causa da... Irmão, a ciência, quando vai usar qualquer mato, qualquer coisa, aquilo passa por inúmeros processos para tirar uma coisinha de nada, para produzir uma medicação. Sai comendo folha aí, tomando chá de tudo quanto é jeito, você vê. Vai. É tanto chá, é tanta... Ó, eu vou te falar um chá que não tem problema. Taca cebola e alho, porque é alimento. Tá? Taca... Pode comer. Principalmente quem não tem namorado nem namorada. Pode comer. Boca que não vai ser beijada, pode mandar ver. Então... Preste atenção, nós temos uma lição que ela está se repetindo praticamente em tudo que a gente prega aqui. O seu remédio é ler Bíblia e, diga, orar. Davi, a estratégia, nós vamos orar. Davi, e os aliados X, vamos orar. Davi, vamos orar. Davi ficou nervoso. Porque, irmão, se existir uma coisa que o ser humano sabe ter, é a tal da ideia. Senta 10 pessoas e fala, olha, nós precisamos resolver o problema desse gasofilaço. Será por que o nome é gasofilaço, hein? Estranho, né? Irmão, eles vão começar a dar tanta ideia, que chega um momento que as ideias não têm nada a ver com gasofilaço.
é capaz de daqui a pouco estar construindo um avião. Ei, gente, vamos voltar, vamos voltar. Um dos grandes presidentes americanos, ele disse o seguinte: a receita do sucesso, eu não sei, mas a do fracasso sei. É agradar e ouvir a opinião de todo mundo. Essa é fracasso na certeza. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. Irmão, mas a tal das ideias é um trem do outro mundo. É um trem do outro mundo. Então, para começar o processo de tomar o que o inimigo levou, o que é que tem que fazer? Orar. Antes de qualquer ação, atitude, estratégia humana e etc, etc, diga oração. E Davi aprendeu essa lição aqui, a duros modos. Lembra quando Davi vai lutar contra os filisteus? E mais uma turma grande, lá em 1 Crônicas 14, 15. Davi tinha ganhado a guerra dos filisteus, mas tinha dado uma surra. É tipo aquele camarada que bate os 10 rounds, mas não quer nocautear o cara, eu quero é bater os 10 rounds. Assim foi o que Davi fez. Aí eles estão voltando da guerra, para debaixo das amoreiras, aí chega o mensageiro. Seu Davi, aquele exército que a gente bateu neles, já deram uma descansada e rumaram vários outros amigos e estão vindo no 12. Davi parou, disse: pode amarrar os animais, pode descer a cangaia, os alforjes, pode acender o fogo para assar, fazer o churrasco do carneiro. Nós vamos banhar, comer e dormir. Por que ele pôde falar isso tranquilamente? Porque ele orou. Disse: Deus, vamos agora contra o inimigo? Falou: não, pode ficar debaixo da copa das árvores aí. Irmãos, a nossa vitória está em Deus se mover. Não é pela força do braço. Eu tenho curso superior, eu tenho mestrado, doutorado, eu tenho conhecimento. Não. Cuidado. Se Deus fechar a porta, você pode dominar todas as ciências da terra, que você não ganha dinheiro e não trabalha. Uma vez Deus me deu uma disciplina tão terrível. Eu trabalhava tempo integral na igreja. Fui o único obreiro tempo integral na igreja, no outro estado. Aí eu estava meio azedo, porque o crente olha enquanto fica meio limão, né? Devia ser uma maçã mais doce. Falei: não vou mais trabalhar na igreja, não. Não. Eu vou trabalhar fora. Deus, então tá. Eu vou ser agora empresário. Convenci minha mãe a me dar a televisão dela, comprar uma máquina, desde a entrada, e pagar o resto trabalhando com essa máquina. Agora eu sou empresário. Não conseguia ganhar dinheiro, perdi a televisão da minha mãe, devolvi a máquina e levei um sabão do dono da máquina. Irmão, aí vim para Goiânia. Eu levei currículo meu em tudo quanto foi lugar. Eles contratavam os piores do que eu. Acho que eles nem liam. Acho que o anjo passava assim a mão e ficava só as folhas. Um ano! Falei: Deus, eu já entendi, eu me entrego. Eu sentava no meio-fio assim, para não chorar dentro de casa. E, Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu achei que eu era forte, que o meu braço era poderoso. Deus, me ajuda. Senhor, eu nem que seja de servente, qualquer coisa, eu limpo o lote. Aí um irmão com dó de mim falou: não, estou construindo uma casa, você vai trabalhar de servente comigo. Tá bom, vou. Irmão, quando fez o ano certinho,
Estou lá, mexendo na massa, parou um irmão na moto e disse assim, eu estou com uma vaga lá na empresa. Estou precisando de um porteiro que tenha conhecimento para fazer também trabalho como zelador administrativo. Você quer ir lá? Eu falei, vou agora. Aí nós fomos. A mulher pegou assim, olhou, falou, mas seu currículo é ruim, hein? Você só trabalhou em igreja? Eu falei, eu já tenho um bom tempo. Não, mas a vaga é sua. Pega a roupa ali, ó, e daqui você já vai lá para o prédio, lá para fazer um treinamento. Eu entrei no serviço sem fazer aqueles exames admissionais e saí sem fazer. Sabe por que Deus fez isso? Para dizer, seu bestão, é eu que cuido. Se eu quiser, eu abro a porta, eu fecho a porta. Você é bobinho demais. Eu entrei, comecei a trabalhar, ela marcava o exame e desmarcava. Fiquei 3 anos e meio, para sair do mesmo jeito. Irmão, vem aqui porque a gente precisa liberar você não está mais na empresa. Não vem não, porque não tem vaga. E eu não fui, peguei minha carteira e fui embora. Não, Deus está no governo. Davi, não! Quando Deus falou, Davi, quando tu ouvir um movimento na copa das árvores, vai ser semelhante a um vento poderoso, vai ser semelhante a um tropel de muitos cavalos de guerra e as árvores balançando. Aí, Davi, sabe o que você faz? Vai por trás, porque pela frente vai o Senhor. Até quando parece que é você que ganhou a batalha, é porque Deus já foi na frente. Se coloque de pé. O louvor. Quando oramos primeiro, ganhamos a batalha no mundo espiritual. E aí, Deus manifesta a bênção no mundo físico. Eu gero a bênção na oração, na dependência de Deus. Aí Deus manifesta a bênção. Deus faz a obra. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Vocês se lembram nós orando aqui para a Regiane operar? Lembra? Tudo aprovado. Tudo certinho, aí o marido dela foi lá e falou, não, não tem material. Como que não tem material? E operando mulher dia e noite lá. Aí ele foi no outro episódio e falou, não, aqui nunca faltou material. Aí esperou bem um mês, né? E a mulher, ruim, você fala, nós insistindo, quase chutando a porta do céu. Essa semana fui visitar ela. Falou, pastor, pensa numa cirurgia abençoada. Pastor, quando abriram, em vez de ter 3 nódulos, tinha dentro, tinha fora, estava uma festa. Arrancou tudo. Eu fiz com o melhor médico do hospital. Fiz acompanhado por uma médica extraordinária. Irmão, porque Paulo disse assim, Deus não permite uma prova que vá além das suas forças. Antes Ele provê o escape pela graça, pela fé. Se você está passando essa luta, é porque você é capaz de suportar e na hora certa Deus vai agir. Na hora certa Deus vai fazer. Diga, eu vou tomar de volta o que o inimigo roubou. Deus vai te restituir para você fazer certo. Usar tudo que Ele te deu para a glória dEle. O inimigo te roubou casa, carro, alguma coisa, e você era fiel, ele vai restituir. É uma lei da Bíblia, Deus restitui. Irmão, eu já fui provado. A única coisa que o crente tinha na terra era meio lote. Vendi o anjo do lote por R$9.500. Emprestei esse dinheiro para uma igreja que estava reformando. Quando
Quando eu fui lá, e aí, agora já terminou, está tudo bom, o senhor vai me devolver? Ele falou, não, você foi muito abençoado nessa igreja, deixa lá de oferta. O apartamento que eu moro hoje, na época estava construindo. A entrada desse apartamento era 3.700, eu tinha 9.500. Eu fui comprar um apartamento lá 15 anos depois. Não murmura não, pelo amor de Deus. Porque eu te pergunto, o que ficava martelando na minha cabeça? Você perdeu, bestão. Aquela frase famosa, perdeu, né? Você acha que muitas vezes na minha mente eu não ficava pensando assim, que fulano é enrolado, fulano passou a mão no meu dinheiro. Não, Deus estava me testando, porque Ele ia fazer algo grande. Quando eu fui comprar o apartamento lá, o ágio era 86 mil. E eu não tinha R$1 para dar de entrada. Aí eu financiei o saldo devedor na caixa, 137, sem dar entrada. E o homem falou o seguinte, o ágio é 86 mil que eu paguei. Eu vou te vender para você pagar 50 mil em 50 parcelas de 1.000 sem juros. Eu ganhei 36 mil de desconto e 50 meses para devolver os 50 mil do ágio. Se você acha que o dinheiro que ficou lá naquela casa de oração, Deus não viu? Vocês acham? Quando foi para mim vir para cá, irmão, eu já tinha decidido há anos, nunca mais eu vou dirigir igreja. Eu tinha decidido, nunca mais eu vou dirigir igreja. Eu vou pregar, ajudar, auxiliar. Aí, uma circunstância, porque irmão, quando você não abre o coração, diga, aí vem as circunstâncias. Aconteceu um negócio, falar, não, você vai, que querendo ou não, você vai. E penso tanto que eu fiquei bravo. E eu chorei. E eu, não sei o que, a minha alma é tão boazinha. Eu sou um crente tão bom, para que está acontecendo isso? Foi o que eu contei aqui. Estou na porta da igreja lá, falando no celular, né? Aí passa o motoqueiro. E voltou, e partiu para o meu lado. Eu falei, perdi o telefone. Você é assaltado. Aí o cara tira o chapéu, o capacete, e diz, tem um recado de Deus para você. Você quer ser abençoado, restituído? Fica caladinho, não murmura e obedece. E no outro dia eu vim para a oração aqui tão feliz. Vou lá para a irmã Luzia, bora. Eu passei a amar a irmã Luzia, todo mundo daqui, tudo, tal. Se deixar eu fico o dia inteiro aqui, pregando, tirando casa de aranha, pondo prego, tirando prego. Irmão, não sei vocês homens, mas a gente gosta de furar uma parede, né, para pôr um parafuso. Em suma, irmão, faz igual Jó. Se não estou entendendo nada, não estou compreendendo nada, adora a Deus. Assim, com aquela voz de profeta de igreja batista, não é de igreja pentecostal, não, viu? Glênia, agora com o dedo de profeta batista. Você vai virar para o seu irmão e falar assim: enquanto você adora, enquanto você ora, você não murmura. Você quer se ver livre da murmura? Adora! Porque o sonho do inimigo é fazer você murmurar quando Deus está agindo. Diga comigo, o mal por si mesmo se destrói.
essa palavra é para uma irmã que está toda de verde. Porque tem umas de calça verde, blusa verde. Não, ela está toda de verde, com cinto branco. É porque deve estar transmitindo o culto, eu não posso falar. Porque senão o outro lado. Então, minha irmã de verde, do cinto branco, o mal que está lutando contra você vai sofrer o próprio dano. Vai, porque Deus é justo. Você quer orar nessa noite? Davi ia voltar da guerra para celebrar na cidade dele. Deus diz: Davi, eu sou um Deus que eu gosto de bagunçar o programa. Então vamos fazer o seguinte, Davi, vamos fazer uma festa lá onde está acampado o inimigo. Você desce lá, passa o cerol, o churrasco dele, a brasa está acesa, a carne está no fogo. Espanta eles, dá um pau neles e celebra no campo do inimigo. Diga: eu sou igual Jó. Deus vai pôr uma mesa para mim, diante do mundo, das circunstâncias do inimigo. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, mesmo não compreendendo, mesmo não entendendo as coisas. Deus de graça, Senhor, nessa noite nós tiramos a nossa mente do racional e nós mergulhamos na fé, nós mergulhamos na adoração, nós nos entregamos ao Senhor, nós vamos jubilar, nós vamos celebrar, mesmo que o inimigo pareça que tenha ganhado, mesmo que ele grite que nós perdemos,